Estamos aqui para mais um The Hub Talks especial de Fenaló, agora acompanhados de Weidson Oliveira e Ricardo Marchioni, ambos representantes do Quinto Andar. É um prazer estar com vocês aqui hoje, meninos. Muito obrigada pela participação. E, além de já terem feito alguns projetos com Visual Law, eles estão ali dentro de um departamento de Legal Ops bastante modernizado, já com métricas muito interessantes implementadas. Então, o nosso convite para vocês aqui hoje é debater um pouquinho sobre esses projetos com métricas, como medir esse sucesso, como medir resultado, como que tudo isso começa. Então, Wei, Rick, vou jogar essa pergunta aqui para vocês, talvez começando pelo Wei, que é estreante aqui de Fenaló. Como que a gente pode ter dentro do departamento um projeto ali para começar com métricas legais? Boa. Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, obrigado aí pelo convite, galera da Vita. Prazer enorme estar aqui e batendo esse papo com vocês. Quando a gente fala de métrica, de projetos e etc., acho que um passo antes de tudo isso que a gente está discutindo aqui é justamente ter muito clareza dos goals, né? Internamente a gente fala disso. Então, quando a gente vai estabelecer, por exemplo, lá no nosso departamento, métricas, projetos, etc., antes de tudo como que a gente conecta esse projeto à estratégia macro da companhia. Então, por exemplo, no nosso caso de Visual Law, hoje no Quinto Andar, o pilar mais importante da empresa é, de fato, a experiência do cliente. Todas as decisões tomadas com o cliente no centro. Então, a partir desse ponto, a gente enxerga ali e começa a metrificar. Como que o cliente está, de fato, recepcionando e interpretando o nosso documento principal inicial nessa jornada, que é o nosso contrato. E aí a gente estabelece a partir disso, através das métricas, hoje, onde estamos, quais são os parâmetros. E a gente vê que tinha muita oportunidade, desde lead time, desde conversão, desde compreensão, dentre outros pontos. E a partir disso, a gente estabelece, de fato, os goals. Então, quais KPIs principais, eu acho que o OKR era muito claro, é a experiência. Mas quais são os KPIs, quais métricas meios, a gente costuma usar esse termo lá, a gente consegue, de fato, mover esse ponteiro principal. E, por exemplo, no nosso caso, se baseava muito nisso. Então, principalmente em conversão, lead time e a experiência final, que é a compreensão de fato com aquele documento. Com esses goals, e aí é muito do que a gente estava trocando aqui. Como que a gente começa, de fato, a sair do ponto A para o ponto B, né? E aí, essa continuidade, esse acompanhamento semanal, mensal e os rituais específicos para discutir com base nisso são a peça fundamental, o que de fato faz ali o indicador fazer sentido. O indicador, a métrica, ele é a bússola, né? Ele que vai nos direcionar ali para entender se o negócio está funcionando ou não, se o projeto está atingindo o objetivo principal. Mas é um pouco disso o método, a forma como a gente consegue escolher certo os KPIs para mover a estratégia principal da companhia. Eu acho que eu tenho aqui um ponto curioso até, se o projeto de vocês, ele surgiu a partir de uma dor ou se era, na verdade, só uma busca por melhoria desses KPIs, dessas metas que vocês já tinham. Vou entrar um pouquinho aqui. Então, Isa, sempre que você vai fazer um projeto, você tem que observar quais são as dores que você quer resolver, né? Então, o projeto tem que ser direcionado a resolver problemas, ou também, né, de quebra, você pode melhorar alguns indicadores ali que você já tem mapeado. Então, a gente pensa muito em ser pró-negócio, né? Então, o departamento jurídico, enfim, seja um jurídico corporativo, seja uma legal operations, tem que ser pró-negócio, tem que entender quais são as dores ali que você está querendo resolver e também tem que entender quais são as necessidades dos stakeholders e das esteiras e times envolvidos ali naquele negócio, né? Então, esse foi um desafio muito grande nosso. A gente tentou entender quais eram as dores de todas as etapas ali, né? Então, a gente tem uma jornada bem longa de financiamento, compra à vista de imóveis, e a gente tem muitas necessidades diferentes. Então, como objetivo principal, sempre a experiência do cliente. Então, a gente já previamente mapeou a nossa NPS ou outros indicadores ali de experiência do cliente, mas a gente entendeu a necessidade de cada time. Então, a gente tinha uma necessidade de conversão e a gente entendeu que o Visual Law poderia ser uma ferramenta que contribuiria muito para vendas, para conversão, necessidades de pós-venda, por exemplo, necessidades de eficiência operacional, né? Então, a gente entendeu que, um contrato um pouquinho mais simples poderia facilitar para o nosso time também redigir esse contrato.
né? Então, foi uma gama de indicadores ali, mas sempre buscando ser para negócio. Muito legal. E esse projeto já está no ar há algum tempo? Eu sei que vocês estão acompanhando as métricas deles. E aí, Rick, como é que está sendo agora essa coleta de resultados e espero que a colheita de bons frutos? Sim, foi um case de sucesso, com toda certeza. Então, como você já disse antes, a gente entendeu pré-projeto ali quais seriam os indicadores que a gente acompanharia, né? Então, isso é muito importante, porque você tem que entender se você tem formas de acompanhar esses resultados e se eles fazem sentido ali para a estratégia da empresa. Então, novamente, a gente buscou resolver dores ali, né? E um projeto que você não acompanha resultados é como se ele não tivesse existido ou você não consegue mostrar o potencial total desse projeto pós-implementação, né? Então, a gente tomou muito cuidado com isso mesmo. A gente vem acompanhando. Posso até citar alguns números aqui. Por favor. Eu acho que assim, você sempre tem que tentar encontrar a melhor forma de você mostrar o quanto que aquele projeto foi relevante e contribuiu. Muitas vezes um indicador específico não vai existir ainda. Então é importante conhecer bem a estrutura, conhecer bem a estratégia para você talvez criar indicadores ou fazer recortes ali, que foi o que a gente fez, né? Então a gente olhou para o indicador de redução de palavras, redução de caracteres, isso foi muito legal, mais ou menos na casa dos 25% de palavras e caracteres, mas indicadores muito importantes e que também estavam ali dentro da estratégia da empresa. A experiência, a gente olhou para NPS, um NPS mais focado ali na parte de contrato mesmo, né? Então, a gente teve um aumento de 53% ali de percepção de clareza e de intuitividade pelos clientes, isso é incrível. Clientes no NPS citando diretamente a clareza, a facilidade desse contrato. A gente teve uma redução de 14% do lead time do prazo ali de assinatura. Isso é incrível porque a gente já tem um prazo de assinatura enxugado, então a gente conseguiu enxugar um pouco mais. Outros indicadores que a gente também acompanhou, por exemplo, alterações contratuais, a gente também conseguiu reduzir 10%. Contratos, percentual de contratos assinados em 0 dias, a gente aumentou 10%. Então, indicadores incríveis e assim, já é um case de sucesso. Tem um outro que eu gosto muito e esse ele é quantitativo e qualitativo no final do dia também, mas no nosso NPS, uma das coisas que nos incomodava muito era justamente a gente olha comentário por comentário, tá? É um modus operandi nosso, a gente gosta de olhar lá as 500 respostas semanais para realmente entender e até sentir o que de fato o nosso cliente está sentindo. Você não está jogando no chat GPT, você está indo lá e lendo um por um de verdade. Um por um de verdade, assim, a gente tem um ritual, inclusive, que todo mundo tem que chegar preparado lá. E uma coisa que surgia muito, e era uma das nossas apostas, e foi golaço, era justamente a falta de clareza do pós-contrato, né? Então, num processo de compra e venda, é um processo amplo, ele é complexo e, por vezes, ele é longo. Então, um cliente que entrava, negociava e assinava o contrato, depois que ele assinava o contrato, embora existisse um time de relacionamento com o cliente, etc., que tentava ajudá-lo ali, ele sentia falta de algo tangível, que ele conseguisse olhar, tá, onde eu estou na jornada. E uma das coisas que a gente não abriu mão no projeto foi justamente de trazer essa jornada com muita clareza para ele. Então, a gente praticamente exterminou esse tipo de comentário no nosso NPS. Depois que a gente implementou esse projeto, nunca mais surgiu a falta de clareza, eu não sei meus próximos passos. Então, esse é algo que eu também gosto de falar bastante, porque foi a dor ali exterminada na raiz, de fato. Cortou o mal pela raiz de vez. Total. Se vocês pudessem dar uma dica sobre essa mensuração de projetos de legal design e visual law para outros departamentos, eu acho que uma grande dúvida que todo mundo tem é, cara, por onde eu começo, né? Talvez para onde eu olho. O que você diria, Rick? Boa. Uma dica, bom, acho que a principal dica é ser pró-negócio, entender quais são as principais dores. Talvez você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas você pode definir até 3 problemas ali principais, né? Regra de 3, sempre mágica. Sim. Sempre mágica. E aí você também precisa se conectar com os stakeholders, né? Então, você não vai fazer o visual law só porque você acha bonitinho. É lógico que você tem que ter essa cultura de inovação, ela é importante, né? De tentar o novo, e a gente tem muito isso no Quinto Andar. Mas você entender os direcionais que você vai seguir ali, a forma que você vai se dispor
para você conseguir endereçar os principais problemas ali. Foi exatamente o que a gente fez, né? É estratégia, né? Sim. E você, Wei? Simplifique o máximo possível. Eu acho que um outro caminho, que é uma armadilha, na verdade, que por vezes a gente incorre, é justamente tentar e abusar um pouco dessa questão visual, principalmente ali quanto à assertividade do que você realmente quer comunicar. Então, compreender o seu público ali, para quem que aquele documento está sendo feito ou direcionado, e tentar ao máximo a gente brinca lá de sniper, né? Mire de fato no problema e trabalhe em cima da solução do problema. É muito tentador, né? É muito legal fazer esse projeto. Então você fica tentado e aquilo outro, e se talvez não. Foco para resolver de fato o que é o problema, e simplifique. Porque quanto mais simples, mais ágil, mais fácil e mais aderente, mais fácil de engajar também as pessoas a participar. Posso acrescentar um ponto aqui que é muito importante, foi fundamental para a gente testar. Né? Então, assim, não precisa seguir uma metodologia específica, testa da melhor forma ali para o seu contexto, né, o que funciona, mas como você vai entender do que o cliente gosta? Testando, né? Então a gente fez esse teste, mais de um teste na verdade, e a partir de um primeiro teste a gente já percebeu, já metrificou também as respostas de cliente, teste por telefone mesmo, conversando, que em 90% dos casos eles entenderam que o Visual Law realmente impactou e foi fundamental para a compreensão desse contrato, né? Então, assim, testa, fala com os clientes, pode ser um cliente interno ou, enfim, um cliente externo, é importantíssimo. Perfeito. Já tem episódio aqui no The Hub Talks do projeto do Quinto Andar, então para quem quer saber um pouco mais sobre como foi esse projeto, como foram os testes, é só voltar no nosso episódio aqui para saber na íntegra como que isso rolou. Mas para você que está querendo começar projetos, que não sabe muito bem como explicar, de onde vem, como faz, para onde, cara, dá uns passos para trás, entende seu problema, foca no cliente, traça seus OKRs, liga para o Vita, que a gente vai conseguir te ajudar a trabalhar num projeto bem bacana. Muito obrigada, Rick, muito obrigada, Wei, por participarem. E para você que ficou até o final, aquele abraço e até o próximo The Hub Talks.